Capítulo 2. Última parte. Sim, um dos mais desastrosos efeitos do pecado no ser humano é levá-lo a sentir-se, por si só e por suas obras meritórias, como alguém já justificado perante Deus. Vemos, na parábola do fariseu e do publicano, dois homens que subiram ao templo para orar. O primeiro orgulhava-se de poder dizer ao Senhor que era homem justo, que praticava muitas esmolas e orações e jejuns, e que não era como aquele que estava ao seu lado, o publicano. Esse, por sua vez, batia no peito e, com atitude de humildade, pois sequer ousava levantar os olhos ao céu, clamava a Deus por perdão e misericórdia, pois, dizia ele, sou um pecador. Jesus afirmou categoricamente que o segundo homem desceu justificado, e não o primeiro. Concluindo este tópico especialmente dedicado ao estudo quanto ao pecado, e reforçando o fato de que o pecado não se constitui apenas das más obras que praticamos, analisemos os itens a seguir. 1. Pecado preliminar. Separar-se de Deus, interrompendo a ligação perfeita que havia com Ele na criação. De Lúcifer é dito quanto a esta condição de afastamento: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. Já no caso de Adão e Eva, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ora, quando perceberam que haviam cometido o ato pecaminoso, ouviram a voz do Senhor Deus, e esconderam-se Adão e Eva da presença do Senhor Deus. Gênesis 3:8. 2. Pecado estado. Natureza pecaminosa presente em todo ser humano desde a queda de Adão e Eva. Passamos a carregar essa marca, essa identidade pecaminosa. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Romanos 7:21. 3. Pecado ato. Realizar coisas más, indevidas, prejudiciais a si e aos semelhantes. Comportamento. Perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue-se a outro. Oséias 4:2. Porque todas as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. Quanto às práticas maléficas do pecado, a palavra de Deus nos adverte: porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Romanos 7:5. Que não estejamos mais dispostos a operarmos as obras do pecado, mas, sim, as obras do Espírito Santo, que deseja ardentemente habitar em nós para a nossa salvação. E, por falar em salvação, esse é justamente o tema principal desta obra: salvo-conduto para a salvação.
Assim, não poderia deixar de constar no encerramento deste capítulo passagens bíblicas que nos incentivem a manter este salvo-conduto em nossa jornada. Aprecie sem moderação as pérolas bíblicas a seguir. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6:22. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João 3:5. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 aos Coríntios 15:3. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:1 e 2. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Como já salientado antes, Deus presenteou cada ser humano com sua maravilhosa graça salvadora. O infinito amor de Deus por seus filhos já estava manifestado mesmo antes da criação do nosso mundo, pois Ele mesmo já havia prometido libertação, caso houvesse uma queda de qualquer de suas criaturas. São muitas as promessas de Deus para nós, mas essa se destaca, pois nela Ele afirma que libertará cada filho ou filha que houver rejeitado sua vontade para satisfazer a sua própria. O nosso caso. Ellen White salienta que a vinda do Salvador foi predita no Éden. Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam-lhe o pronto cumprimento. Saudaram alegremente seu primogênito na esperança de que fosse o libertador, mas o cumprimento da promessa demorava. Aqueles que primeiro a receberam morreram sem o ver. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança de seu aparecimento. Livro O Desejado de Todas as Nações, página 31. Onde lançar as âncoras da esperança, senão nas inabaláveis promessas do nosso Deus e Pai?